Neste vídeo eu irei responder a uma dúvida muito frequente a respeito de Henrique Cristo. Uma vez que Jesus Cristo afirmou nos Evangelhos que muitos falsos cristos viriam em seu nome, como saber se o Henrique Cristo é mais um ou não desses falsos messias? Afinal, quem são esses outros messias e o que o destino lhes reservou? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Considerando que Jesus Cristo tenha sido mesmo o Messias, ele disse que um dia ele voltaria. Indagado por seus discípulos na época sobre quando é que isso iria acontecer, ele disse que iria haver sinais inconfundíveis no mundo, como guerras por todos os lados, rumores de guerras, nações contra nações, fomes, doenças, desastres, etc. Isso está em Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Note que vivemos num período da humanidade, da história humana, que esses eventos, que normalmente tendem a ser mais esporádicos, menos frequentes ao longo dos séculos, estão ocorrendo ao mesmo tempo e em grande número. É um período realmente alarmante, pelo ponto de vista histórico e social. Então, de fato, segundo Jesus, os tempos atuais já se configuram, sem sombra de dúvida, o período único e grandioso pelo qual ele alertou que voltaria. Estamos vivendo esse tempo, quase 2000 anos depois do aviso dele. Então os discípulos perguntaram como é que eles encontrariam Cristo quando ele voltasse. Ele respondeu, segundo Mateus capítulo 24, versículos 5 e 24, que muitos falsos cristos, falsos messias, viriam em seu nome, Jesus, e enganariam a muitos. Logo, não seria fácil distinguir um do outro. E não iriam surgir apenas os falsos messias, falsos cristos, e sim também os falsos profetas que ficariam pregando sobre Jesus. Hoje em dia, esses profetas podem ser chamados de pastores, etc. Ou seja, que fariam grandes prodígios, falsas promessas, tudo só para surrupiar o dinheiro dos fiéis. Então, para distinguir os falsos cristos e também, obviamente, os falsos profetas e tudo mais, do verdadeiro Cristo, Jesus Cristo respondeu em Mateus capítulo 7, versículo 16 a 20. Pelas obras, os filhos dele haveriam de reconhecê-lo. Ou seja, de boas árvores não se podem colher maus frutos, assim como de más árvores não se podem colher bons frutos. Então, os discípulos deveriam observar o teor moral de sua história de vida. O que ele fez de bom ou de ruim pelas pessoas? Quais foram suas contribuições e ensinamentos para a evolução humana e para o mundo? Enfim, quais foram as suas obras em comparação com os outros? Além disso, como está em Mateus capítulo 24, versículo 5, ele afirmou que todos esses falsos cristos e também os falsos profetas viriam em seu nome, Jesus. Então muitos enganariam os fiéis dizendo: o sangue de Jesus tem poder, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, etc. Além daqueles que diriam ser o próprio Jesus reencarnado. O Henrique Cristo, por outro lado, ele sempre reitera que nunca veio em nome de Jesus, que ele diz ter sido o nome antigo dele, obsoleto. Ele disse, conforme está previsto em Apocalipse capítulo 3, versículo 12, que veio com um novo nome, o nome que ele pagou com sangue na cruz, segundo ele fala, o nome que ficou em cima da cabeça de Jesus Cristo, INRI. Se você analisar a lista grande de pessoas que se autoproclamaram Messias, pelas suas obras e contribuições ao mundo, pode-se observar no decorrer da história de cada uma que, de fato, a maioria não gerou qualquer fruto positivo para a humanidade. Pelo contrário, alguns geraram até frutos podres, maus frutos. O Henrique Cristo, quando é indagado sobre os falsos cristos e falsos messias, disse que Deus revelou a ele que todo homem que ousar se personificar filho de Deus, ou seja, se dizer Messias, Cristo, vai ter um final trágico.
um fim trágico. Interessante notar que a voz do povo ecoou pelo tempo, dizendo que de 1000 passou, mas que de 2000 não passaria sem que Jesus voltasse para cumprir sua missão. E no exato ano de 2000, mais precisamente em 24 de outubro, as autoridades judiciárias, depois de um longo processo de falsidade ideológica que estavam impondo contra o Henry, ele ganhou esse processo, ele venceu na justiça e as autoridades judiciárias reconheceram Henri Cristo como o nome dele oficial e autorizaram que esse nome estivesse em todos os documentos dele, passaporte, identidade, carteira de motorista, etc. Então, ao contrário dos outros que se dizem Messias, o Henri Cristo enfrentou e venceu o poder judiciário, encarou a polícia várias vezes sem fugir dela, foi preso inúmeras vezes, mas solto logo em seguida por falta de qualquer crime que pudesse ser tipificado, e ainda ganhou o direito de usar Henri Cristo em todos os seus documentos. O mundo está entrando em ebulição a olhos vistos, conforme Jesus previu e avisou. Perceba que estamos herdando do século passado, século em que o Henry nasceu, invenções humanas que corroboram com alguns absurdos que Jesus previu, como o fato de que todo olho humano o veria e de que ele andaria sobre as nuvens, conforme está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Ou seja, para ser visto por todo olho humano, só se for através da TV, da internet, da mídia, coisas inventadas no século passado. E para andar sobre as nuvens, também só através de aeronaves, também invenção do século passado. Há notícias sobre conflitos humanos em todos os lugares, tanto entre países quanto internamente. Notícias sobre doenças, fome, guerras, convulsões sociais internas e externas. Tudo isso simplesmente fervilhando cada vez mais. Os sinais que Jesus previu estão aí e muitos não enxergam, como o próprio Jesus previu. Pelo contrário, todos, em grande maioria, dos religiosos ainda servem de gado para várias religiões, pastores, padres, aqueles profetas, falsos profetas previstos por Jesus. E outros seguiram ou ainda seguem aqueles falsos cristos que estão por aí e que nada contribuíram de positivo para a humanidade. A lista dos falsos messias é longa e a maioria já morreu, o que mostra que não poderiam ser os verdadeiros, é claro. Aqui eu citarei resumidamente apenas aqueles que se tornaram mais famosos, só para você fazer uma leve comparação. Todos esses que eu vou citar se diziam reencarnação de Jesus Cristo e eram reconhecidos como a reencarnação de Jesus Cristo por seus seguidores, incluindo alguns que estão vivos ainda se dizem e são reconhecidos como tal por seus seguidores. David Koresh. A sua principal acusação era de abuso infantil e estupro de suas seguidoras. Em 1993, ele reuniu seus seguidores num rancho lá nos Estados Unidos chamado Waco. E em 28 de fevereiro daquele ano, ele trocou tiros com a polícia nesse rancho, matou alguns policiais e o FBI teve que intervir para negociar a soltura dos seguidores. No entanto, David Koresh provocou um incêndio nesse rancho, matando todos os seguidores, incluindo crianças. No final, antes de morrer queimado, ele se deu um tiro na cabeça. Jim Jones era muito agressivo e paranoico. Ele usava drogas ilícitas e abusava física e moralmente de seus seguidores, tentando controlá-los e aprisioná-los. Ele, inclusive, assassinou, em frente às câmeras, o congressista Leo Ryan, quando este visitou sua comunidade Jonestown, na Guiana. Por causa dessa visita, muitos seguidores tentaram escapar pela Berlinda, porque tinha muita presença de equipes de TV por ali, e eles queriam escapar sem serem punidos, castigados. Em novembro de 1978, Jim Jones reuniu mais de 1000 de seus seguidores, entre eles quase 300 crianças, e obrigou todos eles a tomar cianeto, ocorrendo o maior suicídio em massa das Américas. Em agosto de 1969, Charles Manson, também reconhecido por seus seguidores como Cristo, e ele afirmava isso, reuniu alguns desses seguidores para cometer o assassinato da atriz Sharon Tate, que na época estava grávida. Ele foi obviamente condenado e ganhou prisão perpétua, ficando muito doente nos últimos meses de vida, veio a falecer em 2017. Shoko Asahara foi condenado por assassinato e por terrorismo lá no Japão, e também foi executado por enforcamento.
Marshall Applewhite, fundador do grupo religioso Heaven's Gate, ou Portão do Céu, concretizou um suicídio em massa em 22 de março de 1997, declarando odiar o mundo. E temos um recente, que ainda está vivo na época desse vídeo, chamado Sergei Anatoly Torop, também conhecido como Vissarion. Ele possui mais de 10 mil seguidores ao redor do mundo, sendo que 4 mil moravam na comunidade dele, que era intitulada Igreja do Último Testamento. Em setembro de 2020, agora há pouco, ele foi acusado de promover danos físicos a seguidores, abusos mentais e extorsão. Ele foi detido e continua preso, sem previsão para qualquer julgamento ainda. Tem o David Shayler, ex-oficial britânico do MI5, que vive como um mendigo com alguns seguidores, às vezes catando comida em lixo, por livre e espontânea decisão dele. De vez em quando ele assume um alter ego travesti, ele se veste de mulher e se intitula Dolores Kane. Considerando então os falsos cristos que já morreram e os atuais que ainda se intitulam assim, se você conhecer toda a história de vida do Henrique Cristo, que é bem rica e contundente, suas obras inegáveis e contribuições indiscutíveis para o ser humano que esteve disposto a escutá-lo ou a ler o conteúdo de seus ensinamentos, além dos eventos impressionantes que ocorreram ao longo de sua trajetória, algo que está disponível para todos, debaixo do nariz de todos. E eu expus uma parte aqui em alguns vídeos desse canal. E tudo isso ocorrendo no período único e sem precedentes em que estamos vivendo. Não faz você pensar? Aliás, você conhece ou já conheceu algum outro Messias que enfrentou o mundo abertamente, sem se esconder do mundo, sem se esconder da sociedade, sem se esconder da polícia ou do poder judiciário, e ainda aceita se submeter a interrogatórios intermináveis, seja de delegados nas épocas em que foi preso, seja de jornalistas, de TVs, muitas das quais procuraram sempre esculachá-lo ao vivo, e atualmente de internautas diversos. Você conhece algum? Não tem como compará-lo aos outros que se dizem Cristo. Simplesmente não tem como. Observe e analise friamente seus frutos e julgue a árvore, se ela é ou não autêntica, com todos os sinais que estão acontecendo à sua volta, esperando ansiosamente por Cristo de forma mágica. Católicos, evangélicos, batistas, etc., de uma forma geral, durante séculos gritam que Jesus vai voltar, mas ele nunca volta. Os sinais dos tempos estão aí, já acontecendo, mas Jesus nunca aparece. Nunca volta. Alguns estão dispostos a esperar até por toda a eternidade sem que Jesus apareça. Considerando essa atitude de tais religiosos, então Jesus nunca existiu, pois ele nunca aparece. O tempo chegou e ele não dá nenhum sinal de presença. Basta abrir os olhos e perceber que o único Cristo presente, de carne e osso, que é diferente de todos aqueles que se autoproclamam Messias, é o Henry. A história de vida dele está toda aí para todos verem. Os ensinamentos dele estão disponíveis gratuitamente. As coisas que ele vem falando desde 1979 vêm se cumprindo fielmente. É o único de carne e osso que se mostra atuante de forma fidedigna e autêntica no mundo. E, como previsto, quase ninguém tem olhos para ver. Você faz parte de um deles?